a terra de cachoeiras, de castelos e de uma natureza fascinante. Seja muito bem-vindo à Eslovênia! Da queda dos países socialistas e aqui na Eslovênia, desde a queda da Iugoslávia, muitas cidades foram reformadas para tirar a antiga simbologia e para falar boas-vindas aos visitantes nessa nova fase. Porém, no interior do país, eu estou aqui na cidade de Kranj ou Krani, dependendo como você falar, temos sempre aqui, ó, estátuas da época iugoslava, né? Estátuas que datam mais ou menos da década de 50, 60, quando o país estava alcançando seu auge, né? Que esse foi um país muito importante, muito industrial e menos repressivo do que os demais países comunistas do antigo bloco dos países socialistas durante a Guerra Fria. Isso é muito interessante e você só vê no interior dos países. E a cidade de Kranj tem uma praça muito bonita que relembra as grandes ou pequenas cidades, tanto alemãs quanto austríacas. Isso mostra a influência germânica muito forte aqui nessa região, que se tornou muito importante por muitos anos até aqui chegar ao domínio da Iugoslávia, né? Apesar de que aqui sempre os povos são eslavos, a língua é eslava, mas a cultura germânica, a religião católica, tudo isso é algo mais associado aos germânicos do que os eslavos propriamente dito, que tendem a ser mais ortodoxos. A Iugoslávia ficou marcada exatamente por essa diferença religiosa. Nós temos os croatas e os eslovenos sendo católicos em sua maioria, os sérvios, montenegrinos e os macedônios sendo em sua maioria ortodoxos, cristãos ortodoxos, enquanto que os bosníacos, na sua maioria, também eram muçulmanos. Lembrando que todos, com as fronteiras abertas, todas as pessoas circulavam entre os países, exatamente por isso que elas se estabeleciam em outros lugares e que a maioria apenas é de uma religião, mas nós temos exemplos de todas elas em todos os países. A exemplo do que eu acabei de falar, eu acabei de mostrar para vocês uma igreja católica e essa aqui é uma igreja ortodoxa. Provavelmente está aqui, já que uma comunidade de sérvios ou macedônios devem morar nessa região e por isso acabaram também fundando uma igreja ortodoxa. Eu aproveito estar aqui no centro de uma cidade histórica conhecida aqui na Eslovênia para contar um pouco sobre a Iugoslávia e qual que é o sentimento que isso desperta nos locais assim que a gente comenta alguma coisa sobre a Iugoslávia. Então vamos lá, a Iugoslávia era formada por 6 repúblicas, entre elas a Eslovênia, Croácia, Sérvia, Bósnia, Macedônia e Montenegro, sendo que a região da Voivodina e do Kosovo eram 2 regiões autônomas dentro da Sérvia. Essas regiões eram divididas conforme a etnia, a religião e também características culturais que fizeram com que esses povos se autodeterminassem sérvios, macedônios, eslovenos, etc. Até que houve, antes da Segunda Guerra Mundial, o reino
da Iugoslávia, que já pegava o mesmo território e que acabou caindo na mão dos nazistas, sendo facilmente dominado e anexado pelo plano expansionista de Hitler, até que os partigiani, né, os partisanos, que eram pessoas geralmente de um viés mais socialista, fizeram um grupo paramilitar para lutar contra as forças nazi-fascistas, tanto na Itália quanto aqui nos Balcãs, e entre eles estava o grandíssimo Marechal Joseph Broz Tito. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, Tito, que foi fundamental para também a libertação dessa região da mão dos nazistas, acabou se tornando o primeiro presidente e transformando o Reino da Iugoslávia na República Socialista da Iugoslávia, com a mesma configuração, os mesmos países, e porém tinha uma grande diferença com que fez com que esse país tivesse mais êxito do que outros países socialistas da região. Após algum tempo de atuação soviética e de influência soviética na região, o Marechal Tito decidiu romper relações com a Rússia stalinista, né, com a União Soviética stalinista, e colocar um socialismo independente, menos repressivo e mais próximo da população, assim como foi aquele implementado aqui na Iugoslávia. Marechal Tito era filho de um croata com uma eslovena, nasceu, porém, na Croácia, em uma região ao norte, né, na Slavona, que é uma região da Croácia, e acabou se tornando um importante estrategista militar e depois o presidente do país desde 1945 até 1980, que a sua morte marca exatamente a derrocada da Iugoslávia, o que provocaria nos anos 90 a grande guerra de secessão dos Balcãs e também um genocídio terrível, que foi o genocídio bósnio. Durante os anos em que Tito comandava a Iugoslávia, o país cresceu economicamente de forma exponencial, foi uma das potências militares, uma das potências industriais, uma das potências esportivas do mundo, se nós formos considerar os esportes olímpicos e também o próprio futebol. Se não me engano, a Iugoslávia chegou até em algumas semifinais durante a época de ouro, né, do seu país, que foi mais ou menos na década de 60, 70. Obviamente que era uma ditadura, partido único, e o Tito ficou no poder por mais de 40 anos, mas as pessoas desenvolveram uma certa empatia com ele, né, o que leva muitos historiadores a chamá-lo de ditador benevolente, porque apesar de ser o líder supremo do país, ele não reprimia os seus inimigos políticos de forma tão veemente como acontecia na União Soviética, ou acontecia na Albânia, ou acontecia na Romênia de Ceausescu, e também se tornou uma figura próxima dos locais, buscando sempre a unidade em meio à diferença que existia aqui, principalmente entre sérvios, croatas, bosníacos e eslovenos. Até hoje, se você pergunta para pessoas que viveram naquela época, eles falam o nome de Tito com bastante respeito e um certo saudosismo, que a gente sabe que nos dias de hoje, na sociedade globalizada de hoje, talvez aquele Estado não funcionaria, mas sentem falta de fazer parte de um país grande, que todo mundo era unido, que não havia essas desavenças locais entre os países vizinhos, que de certa forma ele conseguiu manter um país unido por mais de 40 anos, sendo que temos aqui 3 religiões diferentes, 5 etnias diferentes, 2 alfabetos, e isso se deu muito pela sua liderança e falar, nós temos toda essa diferença dentro do nosso território, mas a união é mais importante. De maneira geral, depois da sua morte, a derrocada foi grande, grandes escândalos de corrupção foram descobertos desde a sua época, do seu gabinete até os próximos sucessores, que não tinham o mesmo carisma, não tinham a mesma habilidade estratégica de manter os povos entre si, e as pequenas rixas foram surgindo a ponto de fazer com que nos anos seguintes, depois em 91, quando a Eslovênia declara sua independência unilateral, nós temos também a Guerra dos 10 Dias, que foi uma guerra entre o exército esloveno e o exército da Iugoslávia, que depois acabou com o suporte das potências europeias reconhecendo a independência eslovena, fez com que nos anos seguintes todos os outros países quisessem sair, a Croácia, também a própria Bósnia, com um grande massacre, a Macedônia, que foi
que foi de uma maneira mais pacífica, mas de qualquer maneira fica apenas na saudade daqueles, e também uma análise muito profunda precisa ser feita a respeito daquela época, que foi boa para uns, não tão boa para outros, mas de certa forma é algo muito mais respeitoso e muito menos violento do que foi a Rússia e a União Soviética naquela época de Stalin e na época de Brezhnev principalmente. Eu deixo para vocês fazerem as suas próprias análises, o que eu estou contando aqui, pedaços da história e pedaços de relatos de muitas pessoas que eu encontrei aqui, afinal eu já visitei todas as regiões, inclusive o Kosovo, e todos eles dizem que na época de Tito, apesar do Partido Único, apesar da ditadura, o país economicamente era muito melhor, não haviam essas desavenças e também havia um outro senso de nação e de identidade, o que promovia obviamente um maior respeito mútuo e também essa ideia de vamos progredir. Não é algo que eu escutei em todos os países da União Soviética, por exemplo, que eu visitei também, e cada um tem um sentimento diferente. Aqui nas 6 regiões que eu passei, 6 antigas repúblicas iugoslavas, mais o Kosovo, todos eles falam que talvez a Iugoslávia se reunindo não seria uma má ideia. Aproveita, deixa seu like, seu comentário, compartilha o vídeo, afinal vou visitar todos os países do mundo e mostrar de forma detalhada para vocês, assim como tenho feito.